Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um assunto assim bem polêmico, né? Que seria o quê? A assexualidade. Antes de tudo, eu já vou deixar claro que eu não me considero uma pessoa completamente assexual, tá? Mas eu tenho as minhas divergências, as minhas esquisitices, né? Vamos botar assim. A assexualidade é bem fácil de ser compreendida, né? Uma vez que a gente vive em uma sociedade sexual, que seria pessoas, né? Comuns, pessoas que têm vontade de fazer relação sexual com seus parceiros, suas parceiras. Existe também os assexuais, né? Seria um o oposto do outro, aqueles que têm nojo, repulsa, que não imaginam-se de forma alguma fazendo sexo com outra pessoa, né? Existem essas duas coisas aqui bem distantes uma da outra. Só que no meio disso existe uma zona cinza, uma zona em que pessoas se identificam com outras, vamos colocar assim, ramificações, né? Outros tipos de termos. Eu vou falar um pouco sobre a minha vida, o que eu passei assim desde a minha infância e até hoje em dia, o que estou me encontrando assim na minha cabeça. Eu acho que eu preciso fazer isso para que vocês entendam mais ou menos o meu lado sem me julgarem tanto. Geralmente as pessoas assexuais, elas são assim toda a vida, sabe? Logo na puberdade, quando você começa a ter interesse por sexo, ver videozinhos de porn no Xvideos e coisa assim, as pessoas sexuais, elas também se masturbam, elas também veem vídeos, mas é com uma frequência menor e elas não têm a vontade de ter o contato, sabe? Desde cedo, desde os 12, 13 anos, já surge aquele desinteresse. Elas veem os seus coleguinhas sempre falando sobre esse assunto e tal, e elas mesmas nunca despertam esse interesse, né? Como eu falei, eu não sou uma pessoa sexual. Eu sempre, desde muito pequeno, eu sempre tive muito fogo para essas coisas, eu não escondo isso, eu falo a verdade mesmo. Eu, desde uns 8 anos, eu era assim, descarado, eu era atentado. Se surgisse uma oportunidade de fazer uma brincadeirinha, um negocinho ali, eu já partia pra cima. Eu não sei como é que, acho que é a linhagem, porque a família do meu pai, por exemplo, ele é muito, muito descarado. Meu pai é uma pessoa que ele teve várias mulheres, vários filhos, nunca assumiu compromisso com nenhum filho e com nenhuma mulher, né? E daí você tira o nível de safadeza. Eu sempre fui muito safado também, não vou mentir. Só que quando eu peguei os meus 20 anos de idade, hoje eu tô com 22, né? Quando eu peguei os meus 20 anos, eu não sei o que acontece, gente. Eu comecei a mudar de uma forma muito grande. É como se eu tivesse começado a enjoar de um jeito muito grande, sabe? De tudo isso. Eu comecei a ter os meus primeiros relacionamentos afetivos com homens, e a partir daí eu comecei a perceber que não era muito bem o que eu queria pra mim, uma relação com sexo. Na minha cabeça começou a existir um distanciamento muito grande da palavra amor e a palavra sexo. Eu dividi isso de uma forma muito intensa, sabe? Pra mim, desde os meus 20 anos que eu tive a minha primeira relação afetiva e sexual ao mesmo tempo, eu já tive essa super dificuldade, sabe? Eu não sei se isso é algum trauma, alguma coisa do passado, mas eu não consigo fazer sexo com pessoas que eu realmente ame. Pra mim, ou eu gosto da pessoa, eu quero namorar com ela, eu quero ter momentos fofos com ela e tudo mais, aquela coisa maravilhosa de namoradinho, ou eu faço sexo. Não dá pra misturar as duas coisas, eu não consigo fazer as duas coisas com a mesma pessoa. Eu sei que isso é uma coisa muito louca, mas eu sou assim. Eu resolvi fazer um vídeo sobre esse tema porque é uma coisa que tá acontecendo com muita gente, tá abrangindo muitas pessoas hoje em dia no Brasil, e isso é um assunto pouco falado e que precisa ser expandido mais. Eu não vou ficar entrando muito aqui na questão das ramificações que existe dentro dessa zona cinza que eu expliquei, né? Mas existe um monte de coisa. Tem umas denominações como grey, heteroromântico, pan-romântico, um monte de coisa. Eu não vou ficar explicando sobre isso porque também vocês não vão conseguir gravar, é muita informação. Mas eu vou falar mais ou menos a minha história, que é uma história diferenciada no meio assexual. É por isso que eu até falei que esse vídeo é um pouco polêmico e controverso, porque vai ter pessoas aí embaixo me xingando e eu falando um monte de coisa, porque comigo foi diferente. Eu me tornei uma pessoa homorromântica. O que seria uma pessoa homorromântica? Seria uma pessoa que ela sente atração por pessoas do mesmo sexo, porém ela só age com essa pessoa de uma forma romântica. Esse sou eu. E assim, gente, pra eu descobrir isso, sabe? Pra eu descobrir que existia uma denominação pra isso, existe pessoas assim, existe grupos de pessoas que estão se entendendo, buscando ter uma consciência mais elevada pra entender esse tipo de coisa.
demorou muito tempo. Foram 2 anos da minha vida muito confusos e que eu passei por diversas experiências que eu não gostaria de ter passado. Porque eu passei 2 anos da minha vida tentando me relacionar com pessoas sexuais com as quais eu não me identificava na hora H de forma alguma. Todo mundo sempre quis sexo, sempre quis aquela coisa a mais comigo e eu nunca consegui dar isso pra elas. Eu resolvi fazer esse vídeo para poder falar, conversar um pouco com vocês, as pessoas do meu canal, né, sobre esse assunto, que é um assunto que tá crescendo, falar também um pouquinho de mim, né, essa questão minha da infância até agora, que eu tive essa etapa de mudança. Eu já me encontro com 2 anos consecutivos que eu tenho esse tipo de mentalidade, minha cabeça ela é assim. Eu já tentei mudar alguma coisa assim, eu achava que isso era um problema, era uma coisa normal, mas agora eu vejo que isso é uma coisa completamente normal, só não é tão comum, e eu acabei me aceitando, sabe? Eu acho importante fazer esse tipo de vídeo, porque eu acredito que existem pessoas que estejam com o mesmo tipo de conflito mental que eu estava há um tempo atrás. Agora eu sei que eu não preciso mais me violentar, eu não preciso mais tentar fazer sexo com pessoas que eu não queria fazer sexo para poder agradar elas. Eu sei que isso é uma condição minha e se a pessoa ela não é assim e ela não aceita isso de jeito nenhum, é porque aquela pessoa não era a pessoa certa para mim. Eu queria que vocês entendessem isso, sabe, gente? Porque é um assunto novo, é um assunto bem louco mesmo. Parece ser coisa assim do outro mundo, porém ele existe e está aí. Gente, então no mais é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa comentem aí embaixo pra gente dialogar sobre isso, tá? Então tchau, tchau e fiquem com Deus.